O portal dos spoilers do capítulo 1075 está aberto e a gente vai conversar um pouco sobre tudo que vai acontecer nesse capítulo que promete bastantes emoções. Então, novamente, início do vídeo, caso você não goste de spoilers, sinta-se livre para deixar o vídeo e não estragar sua experiência assistindo revelações antes da hora. O capítulo começa dando a entender que é uma grande brincadeira e o início do que vai ser o Battle Royale que o Oda falou lá naquela entrevista no final do ano passado. A gente sabe sobre tudo que ele disse com as possíveis ligações de Elbaf, com esse arco gigantesco que vai trazer grandes pessoas do universo de One Piece em busca de um mesmo prêmio, então ali começaria o Battle Royale. Só que talvez o Oda tenha um outro plano para isso, com o que a gente vai falar nesse capítulo. O nome dele é Level Phase Death Game, um jogo de vida ou morte aonde eles estão localizados no laboratório. E isso daria início junto com o que aconteceu com Pitágoras no último capítulo sendo explodido aleatoriamente. A gente não sabe exatamente o que aconteceu com ele e não sei se será revelado nesse capítulo, mas a gente tem algumas questões e isso obviamente envolve o traidor. Aparentemente também os serafins eles começam a mostrar que o Gorosei Saturno está envolvido em tudo que está acontecendo, já que eles estão, digamos que, se rebelando. A capa da história é bastante interessante, é o Vegapunk conhecendo os 5 Gorosei, uma coisa incrível e que pode nos levar a entender algumas coisas sobre essa relação estranha sobre eles, já que a gente deve ver um pouco mais dessa história de capa no capítulo 1076 e pode entender qual era a relação desses personagens extremamente importantes para o mundo de One Piece e que estão envolvidos em muitos problemas e questões do passado principalmente. Lembrando que tudo que os Gorosei querem fazer é esconder o passado e a verdadeira história, e tudo que o Vegapunk quer fazer é desvendar e cavar essa verdadeira história a todo custo. E como já dava para perceber e ter alguma noção de que isso estava acontecendo, principalmente pela importância do Dendemushi durante esse arco, a gente vê o Santomar usando, o Shaka usando, e naturalmente tudo que está acontecendo naquela ilha vai passando de informação por informação através dos Dendemushi. E isso é um feito muito interessante e que mostra a importância da informação sendo passada naquele momento em específico, já que nunca tivemos essa importância toda relacionada com os Dendemushi. De qualquer forma, alguém está destruindo esses Dendemushi, cortando a informação, e é por isso que a gente vê Sentomaru falando que não consegue contactar Grande Vegapunk. E aí a gente vê o início de uma ação dos pacifistas Mark III. Com toda essa destruição, Shaka não consegue ver o que está acontecendo e novamente o traidor aparentemente está agindo, complicando a vida de todo mundo que está ali. Lembrando que com o desaparecimento do próprio Vegapunk, algo de errado está acontecendo e nem ele está sendo visto. O que aconteceu com a Bonnie, a gente também não descobre nesse capítulo. Virou literalmente uma caça às bruxas, onde os piratas do Chapéu de Palha são as bruxas e os serafim vão começar a caçar eles devido a ordens superiores. Sem perder muito tempo, os 4 serafins estão à solta e não dá para ter certeza quem vai atacar quem, porque a gente só tem uma única informação de que os serafins eles estão se movendo para fazer alguma coisa contra os Chapéus de Palha. Estes que se dividem junto com os clones do Vegapunk para procurar o verdadeiro e formam 4 grupos diferentes. Lembrando que Zoro, Kako, Luffy e Lucy estão parados lá naquela central do laboratório, sentados. Inclusive eu fiz um vídeo sobre o porquê que o Luffy estava se sentindo cansado, então se você não tem nenhuma ideia do porquê isso aconteceu, vou deixar o vídeo aí no card. E enquanto o Luffy está descansando junto com o Zoro, um dos grupos é atacado pelo Serafim Cobra, aquele que possui a mesma aparência da Boa Hancock. E aqui vem uma questão interessante, será que os Serafim conhecem as fraquezas do membro do Chapéu de Palha? Por exemplo, alguém que seria muito frágil contra esse Serafim em específico seria o Sandy, já que querendo ou não, a forma é de uma mulher, e eu sei que existe toda aquela questão desse Serafim em específico ter causado uma polêmica
na comunidade por ter encantado os outros marinheiros que estavam lá, eu tenho medo de que isso possa acontecer de novo e agora como uma piada para o Sanji. Não por causa da polêmica, porque depende obviamente de como o Oda vai desenhar a cena e de como vai ser. Eu espero que realmente não tenha nada do tipo, mas eu fico com medo de ver como que ele vai retratar essa piada com o Sanji de novo, caso vá acontecer. Eu prefiro que não aconteça, tanto para não ter nenhuma outra polêmica com essa habilidade e com o fato do corpo ser de uma criança. Enfim, eu acho que é bom evitar esses problemas. Bom, o Serafim Urso e o Serafim Falcão estão atacando a sala de controle, enquanto o Shaka ordena que eles parem e que obviamente parem de destruir tudo que tá ali, porque se aquilo lá for destruído, lembrando que o laboratório tá completamente atacado pelo traidor e sair daquela parte em específico pode ser muito prejudicial para a vida do Chapéu de Palha. Então ali se pode se tornar um outro problema ainda maior, perder o controle de tudo que está acontecendo na ilha, ou seja, seria completamente uma enrascada para os nossos heróis. E o motivo pelo qual a Ordem não deve estar funcionando neles é obviamente porque a Ordem veio de alguém superior e a única pessoa, os únicos seres que são superiores do que os Vegapunks nas ordens de comando dos Serafim são os Gorosei. E, obviamente, os Gorosei apareceram nesse capítulo, o Gorosei apareceu uns capítulos atrás, chegando próximo à ilha, e agora a gente vê que uma ordem ainda maior do que a de Vegapunk está sendo dada. Ou seja, muito provavelmente os Gorosei o Gorosei no caso, já está na ilha, e ou seja, Kizaru também já está na ilha. Algo muito interessante está acontecendo nesse momento. E a gente está indo para o final desse arco, onde a gente vai ter, obviamente, a fuga dos Chapéus de Palha. E vendo todo esse problema, Kako e Lucy pedem para ser soltos e conseguirem ajudar a lutar contra os Serafins. Obviamente, isso aqui acontece em diversos arcos diferentes. O Oda adora utilizar esse mesmo padrão de acontecimentos. Começa a dar alguma crise e aí de repente algum inimigo anterior dos Chapéus de Palha começam a se juntar a eles para todo mundo sair feliz no final. A gente viu isso, por exemplo, em Pancrazar, quando Smoker estava junto com os Chapéus de Palha para conseguir enfrentar Vergo, enfrentar Caesar e então ajudar as crianças e todos que estavam ali a fugir daquela ilha em paz. Agora, uma coisa interessante é que de fato o Luffy e Zoro podem soltar os dois, porque a gente viu que existe hoje um gap, né? Uma distância de força entre esses dois, né? Luffy e Lucy, Zoro e Kako, que em Enies Lobby não existia. Luffy principalmente está em um nível a que nenhum ser que não seja acima ou do mesmo patente que um almirante consegue o enfrentar. O homem simplesmente se tornou uma máquina de enfrentar seres absurdamente mais fortes que ele. E Kizaru, obviamente, era mais fraco que Kaido. Ou seja, o novo inimigo de Luffy está finalmente aparecendo? Será que a gente vai ver um pouco da força dos Gorosei? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. O vídeo saiu um pouquinho tarde, mas eu acho que deu aí para contemplar bem o que vai ser esse novo capítulo de One Piece. E quando ele sair, eu falo um pouco mais sobre ele. No geral, eu acho que esse capítulo vai se envolver bastante com as questões atuais dessa trama que é a Ilha Egghead. Então a gente vai continuar com essa ideia do que é o traidor, quem está desativando as defesas, acabando com o sistema inteiro da ilha. E principalmente essa questão aí do Lucy pedir para ajudar na batalha, eu acho que é normal, o Oda sempre utiliza isso e é como as pessoas próprias vivem, né? No momento em que ela vê uma oportunidade de continuar viva, eu acho que ela pegaria, então é uma escolha que você pode pensar que é natural. Eu não acho que ele vai tentar fazer algo contra o Luffy, até porque ele não consegue. E principalmente com relação a isso, eu acho que o melhor momento da obra para envolver esses temas é agora. Essa questão do Battle Royale acontecendo e a gente tendo meio que um caça às bruxas, um pique-esconde acontecendo ali, já que é realmente o momento em que pessoas importantes estão sendo literalmente atacadas por alguém que é acima até mesmo de um almirante.
Então a gente vai poder ter uma ideia do que é o poder dos Gorosei e o quão eles são fortes no universo de One Piece e por que existe tanto mistério por trás deles. No mais, é isso, deixa aí sua opinião sobre o que vai ser o próximo capítulo de One Piece. Eu vou ficando por aqui, se você gostar não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma novidade sobre One Piece. Um abraço, valeu, fui!